O que você faria se vivesse em 40 quilômetros apenas de terra, entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo, numa terra árida, difícil de se cultivar, com apenas algumas árvores em volta do chamado cedro, entre todas as árvores do mundo, a melhor para navegação? Você já sabe a resposta. Você ia se transformar num dos maiores navegadores de todos os tempos. Assim fizeram os fenícios. Criaram as primeiras grandes embarcações do passado e se transformaram nos maiores comerciantes da antiguidade oriental. Assim, os fenícios, que estão localizados onde hoje é o atual estado do Líbano, dominaram comercialmente praticamente todo o mundo conhecido da época. Só tinham como grandes concorrentes os cretenses, que também se baseavam na chamada talassocracia. A palavra é difícil, mas o tema é fácil. Talasso quer dizer mar, cracia quer dizer poder. O poder do mar, o domínio do comércio, vendiam púrpura, vidro, cavalos e dominaram realmente o comércio de quase todo mundo, ao ponto de estabelecerem várias feitorias em várias áreas do planeta. As rotas marítimas desenvolvidas pelos fenícios atingiram o norte da África, alcançaram o norte da Europa, circularam por todo o Oriente Médio, distribuindo produtos por toda a região. Foi por isso que se transformaram também naqueles que herdaram para a humanidade um dos maiores contributos da nossa história, o alfabeto, a escrita alfabética, a primeira escrita fonética de todos os tempos, a escrita dos egípcios, dos mesopotâmicos, dos árabes, dos japoneses é uma escrita ideográfica, a nossa não, é fonética. Cada símbolo nosso representa um som da voz humana. Isso facilitou imensamente o comércio dos fenícios com todos os povos da antiguidade. Fundaram feitorias tão importantes que entre elas estava Cartago, no norte da África, a grande concorrente dos romanos anos mais tarde. Mas existem outras heranças importantes entre os fenícios. Eles criaram uma religião animista, baseada na ideia de que os eventos da natureza, eles eram eventos religiosos, eram deuses, divindades, e foram também os responsáveis por criar uma religião sanguinária. Divididos em várias cidades-estados diferentes, os fenícios se transformaram naqueles povos que deixaram um legado tão importante para a história ocidental. Você com certeza já ouviu falar do Irã, obviamente, dos ayatolás, dos conflitos com os Estados Unidos, da ameaça nuclear entre os iranianos. Pois é, nessa região, que hoje é o Irã, o atual Estado Islâmico teocrático do Irã, viveu no passado um povo importantíssimo, os Medo-Persas, ou simplesmente o povo persa. Esse povo persa em que foi fundada a chamada dinastia dos Aquemênidas por um homem chamado Ciro o Grande, sucedido depois por Dario o Grande e o seu filho Xerxes. Xerxes que ficou muito famoso na cultura pop ocidental por causa de um filme chamado 300. Não podemos esquecer que foram eles, os persas, que deixaram como legado para a humanidade talvez o melhor modelo administrativo de todos os tempos. Imaginem vocês que eles, como desenvolveram um império imenso, fenomenal, precisavam estabelecer medidas de comunicação e administração. Foram assim que eles fundaram as chamadas satrapias. Cada satrapia, cada unidade administrativa dessa, era dominada por um sátrapa, que era como se fosse assim um representante do rei, que garantia assim o controle da civilização persa. No campo administrativo trouxeram também as primeiras estradas que chegavam a ter 2.500 quilômetros de comprimento. Foram eles que criaram a primeira forma de correio, os correios, sistema de comunicação entre as várias satrapias, e foram eles também que criaram a primeira moeda unificada da história, o dárico. O dárico era a primeira unidade monetária unificada entre os povos do passado. E a gente tem que lembrar também que foram eles, os persas, que criaram bases importantes para a cultura religiosa do Ocidente.
criaram uma religião chamada dualista. O seu mestre, Zoroastro, com seu livro chamado Zendiavesta, foram os responsáveis por criar as bases da religião dualista persa. Eles acreditavam, como muitos povos hoje acreditam, que existia uma eterna luta entre o bem e o mal. De um lado, Hormuz Mazda, o deus do bem, Deus. Do outro lado, Ahriman, o deus do mal, um tipo de demônio. Durante 10.000 anos lutariam, até que no fim, o bem venceria. Ou seja, Mazda venceria Ahriman e aconteceria o chamado juízo final. Durante o juízo final, as pessoas seriam julgadas e os bons iriam viver no paraíso com Mazda e os maus desceriam ao fogo do inferno com Ahriman. E assim essa religião passa a ser dualista, dois deuses, determinista, porque determina que no fim todos serão felizes, aqueles que estão vinculados ao bem. Ela é escatológica, pois os mortos levantariam dos seus túmulos. E, claro, essa religião inspirou religiões do futuro, como, por exemplo, o judaísmo, o islamismo e até mesmo o cristianismo. Todos os povos da antiguidade eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas um era uma exceção, o povo hebreu. O povo hebreu era monoteísta, acreditavam em um único Deus chamado Jeová. Para eles, Jeová tinha designado a esse povo o destino de dominar o mundo, de controlar a humanidade inteira. Eles eram os eleitos. Esse povo hebreu que vivia na Península Arábica tem 3 fases na sua história. A primeira fase chama-se Período dos Patriarcas, cujo nome de maior destaque é Abraão. A segunda fase se chama Período dos Juízes, em que se destaca a figura de Sansão, aquele mesmo, do cabelo, da lila, pois é. E a terceira fase se chama Período dos Reis, cujo nome mais importante é Salomão, considerado talvez o mais sábio de todos os reis em todos os tempos. Todo mundo lembra da historinha, né? As mães brigavam pelas crianças, ele toma a decisão de cortar a criança no meio, e aí uma das mães diz, não, eu prefiro que meu filho fique com ela. E ele disse, você é a verdadeira mãe. É a sabedoria de Salomão que marca a história dos hebreus. Esse povo viveu uma epopeia impressionante. Conduzidos por Abraão, migraram da Península Arábica para a Mesopotâmia, da Mesopotâmia até a Palestina, e da Palestina finalmente foram parar no Egito. E lá no Egito a gente sabe bem o que aconteceu. Dominados, escravizados pelos egípcios, só foram libertados pela ação de Moisés, o grande profeta, que conduziu o povo hebreu à sua libertação. Depois de 40 anos, segundo a Bíblia, caminhando pelo deserto, voltaram à Palestina, dominaram a região, se estabeleceram lá e lá foram criadas as chamadas tribos de Israel, na qual se destaca a tribo de Judá. Daí o termo judeus, que em muitas línguas é sinônimo da palavra hebreu. Esses judeus hebreus acabaram escravizados pelos mesopotâmicos, é o cativeiro babilônico, escravizados pelos persas, escravizados finalmente pelos romanos, e depois de um longo período de dominação romana, entre o ano de 70 e 135 depois de Cristo, acabaram vivendo a maior dispersão humana daquele período. A chamada diáspora hebraica, não esquece esse termo, foi a dispersão do povo hebreu pelo mundo. Passaram quase 2.000 anos dispersos pelo planeta. Mas o sonho de voltar à Palestina era intermitente. O sionismo, o sonho do regresso à pátria palestina, que se efetivou após a Segunda Guerra Mundial. A monstruosidade do Holocausto, a destruição causada humana pelos campos de concentração, criou as condições ideais para que um apoio internacional levasse em 1948 à criação do Estado de Israel. E depois de quase 2.000 anos, espalhados pelo mundo, mas preservando sua cultura, seus valores e suas crenças, o povo judeu finalmente, em 1948, cria o Estado de Israel.